Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Inteira não tem nada. Quando tem nada, busco em poesias, versos, prosas, poetas. Estes poetas que por vezes ficam no alto da montanha e que quando vão descer a vertente do oeste, tem uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo olhar ao súbito, ao celeste, ao gracioso Ariel que de baixo o acompanha, pergunta: o que será? E como uma máquina que rege o mundo, que nos guia e nos leva nessa maquinação do mundo, nos coloca às vezes com pedras no meio do caminho, e que caminhamos, e que caminha, e que caminha, e que caminha, e com vocês, Edmilson, caminha. Muito boa noite. O segundo Festival Drummond e a 17ª Semana Drummondiana vivem hoje uma noite para não esquecer, quando nós temos a honra e o privilégio de receber um drummondiano ilustre, José Miguel Wisnik. Wisnik é professor de literatura da Universidade de São Paulo, doutor em literatura, é um dos grandes especialistas, um dos grandes teóricos sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade. Quando aqui esteve a primeira vez, há 4 anos, em 2014, a experiência e a emoção de pôr os pés na terra em que nasceu e viveu durante algum tempo Carlos Drummond de Andrade, essa experiência e essa emoção foram de tal maneira fortes no coração e na mente de José Miguel Wisnik, que lhe inspirou um livro que já é um dos mais importantes ensaios escritos sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Maquinação do Mundo, que será lançado logo mais aqui na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Após o espetáculo a que nós vamos assistir, José Miguel Wisnik autografará os exemplares que estão à venda no foyer aqui do teatro. Este livro de José Miguel Wisnik foi inspirado por um poema de Carlos Drummond de Andrade. O livro parte de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é A Máquina do Mundo, considerado o poema mais importante da literatura brasileira no século XX. Isso não é pouco, né? Escritores, jornalistas, poetas elegeram A Máquina do Mundo como o grande poema da literatura brasileira no século XX. E José Miguel Wisnik, ao escrever este seu belíssimo e importante livro, ele provou mais uma vez que é um intelectual que pensa com a própria cabeça, quando no mundo acadêmico é muito comum que ideias se repitam, que pessoas passem a dizer e a falar
coisas que já foram ditas. José Miguel Wisnik não, ele faz sempre uma leitura absolutamente original do tema sobre o qual ele escreve. Então é um livro que realmente marca a ensaística sobre Carlos Drummond de Andrade, A Maquinação do Mundo, que será logo mais lançado neste teatro. Mas, como se não bastassem tantos títulos, né, que engrandecem a figura de José Miguel Wisnik, ele é um artista brilhante, é de um talento singular, porque é compositor, é instrumentista, é um pianista de altíssima qualidade, é cantor, e nós teremos prova disso logo mais. Eu digo pessoalmente para vocês, o sentimento que eu tenho quando falo tudo isso é que é muito talento em uma pessoa só. Isso eu considero um abuso. É você ter tantos talentos e tantas virtudes em uma só pessoa. Pois é este grande artista brasileiro que nós teremos o privilégio e a honra de ouvir e aplaudir. Com vocês, José Miguel Wisnik. Hoje eu pensei esses dias como é que eu ia preparar essa palestra e essa palestra show que nós vamos fazer hoje aqui em Itabira. Mas eu pensei melhor e vi que eu tenho passado esses últimos 3 anos me preparando já para voltar a Itabira, para estar aqui de novo e para falar da experiência e das consequências da minha primeira vez, porque essa agora é a primeira vez que eu vim em Itabira, e isso desencadeou, como falou o Edmilson Caminha, nosso amigo, falou que foi essa visita, foi estar em Itabira que me provocou a escrever esse livro sobre o Drummond. Antes de começar, porque quero só dizer que aí eu pensei o seguinte: em vez de preparar uma palestra, eu vou conversar sobre essa experiência com vocês. E eu pediria que o público ficasse mais iluminado, porque eu vim aqui para falar com vocês. Eu não estou vendo vocês, porque eu estou com uma luz forte aqui para mim, e vocês ficam na escuridão. Isso me angustia, entende? Porque isso é o contrário do que eu desejo, ao contrário daquilo para que eu me senti vindo, né? Vocês estão me ouvindo? Isso, vocês. E o iluminador está me ouvindo? Por favor, luz, não luz total, mas uma luz na plateia suficiente para ver. É possível? Bem melhor. Então, vamos fazer assim. Então, eu quero dizer o seguinte: eu vim aqui em Itabira por um acaso. Eu fui convidado para o Inverno Cultural, e que isso era um convite para eu fazer algumas apresentações desse tipo, palestras musicais, aulas, show, em julho de 2014. E as cidades eram Sete Lagoas, Ouro Branco, São João del Rei e Itabira. Em Itabira eu tive esse impacto de reconhecer de maneira alterada a experiência de quem durante muitos anos passa a vida lendo Drummond e sabendo quanto, né, o lugar de origem, a cidade natal de Drummond está presente na obra dele inteira. Quero dizer que para vocês que eu cresci
assim, estudei numa escola pública em São Vicente, litoral do estado de São Paulo, e isso no começo dos anos 60, ali a gente foi criado, os professores sugeriram que a gente criasse um grêmio literário Carlos Drummond de Andrade. E isso significava ler Drummond. Havia grupos de jograis nessa época que eram pessoas que liam, era um costume muito bonito da época, o costume de várias pessoas juntas dizerem poemas e dizerem, então, com palavras, com vozes alternadas, um dizia uma parte, outro dizia outra, de repente somavam as vozes e tal. Aquilo marcou época, foi o período onde estava surgindo a Bossa Nova, em que Brasília estava sendo inaugurada e que tinha um Brasil que emergia como possibilidade de um país moderno original, e Drummond fazia parte disto. Clarice Lispector também, Guimarães Rosa também, mas eu diria que Drummond é o Brasil do século XX. O Brasil do século XX ele é o século de Drummond, do ponto de vista da literatura e da cultura, porque Drummond viveu o século, viveu de 1902 a 1987. Então ele viveu esse arco da história do Brasil e do mundo, e viveu intensamente como um poeta que participou dos momentos, com como diz a poesia dele, um sentimento do mundo, né? O sentimento de quem está vivendo, primeiramente, o próprio processo de descoberta do modernismo, da literatura modernista, de um Brasil, como eu disse, que se anunciava também nos anos 20, foi importante para ele o contato com os poetas que vieram de São Paulo, Mar de Andrade, Oswald de Andrade, em comitiva para conhecer Minas Gerais e redescobrir o Aleijadinho, redescobrir o Ouro Preto, descobrir, em suma, o século XVIII mineiro como alguma coisa que o Brasil moderno tinha que redescobrir. E esse momento foi um momento chave para o Drummond, e a amizade que ele teve com Mar de Andrade e que durou a vida inteira, e com cartas que eles trocaram todo esse tempo. Então o Drummond, ele viveu esse momento da formação da literatura brasileira moderna, e ele se tornou a grande voz, o grande poeta disso, não sem antes passar pela experiência da infâmia de ser xingado, de ser achincalhado, principalmente por um poema que é o No Meio do Caminho, o famoso poema No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema, publicado no primeiro livro dele, né, já numa revista, a Revista de Antropofagia, em 1928, esse poema se tornou durante décadas, foi um poema que era xingado por alguns, por muitos até, porque parecia não ter sentido, parecia ser um poema absurdo, mas ao mesmo tempo exaltado por outros como sendo o poema que inaugurava uma outra relação com a linguagem e com a poesia. E ele mesmo mais tarde escreveu dizendo que aquele era, no mínimo, o autor de um pequeno poema, ele dizia, insignificante em si mesmo, mas que dividiu o Brasil em duas categorias mentais. Acho que isso é importante a gente pensar hoje, quando o Brasil também se divide em categorias mentais. Não estou nem falando em partidos, somente em posições políticas. Eu estou falando, divide entre aqueles que aceitam a poesia, aceitam a criação, aceitam o enigma, aceitam o fato de que a vida não está explicada e nem deve ser reduzida ao que já é conhecido, ao que é normativo, ao que é obrigatório. E o Drummond foi uma voz fundamental para a criação disso. Então, atravessou os anos 30, a experiência da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, ele criança, ele aqui em Itabira, ele vivia intensamente o fato de que tinha aquele acontecimento no mundo. Né? Ele que era filho da oligarquia local, em suma, de pessoas da elite itabirana, de mandões, com a família de mandões locais, ele foi trabalhar num armazém
só para ouvir as conversas à beira do balcão arranhado, ele dizia, e ouvir o que se falava sobre o que acontecia no mundo, e ouvir o que se falava àquela altura sobre essa realidade, né, da guerra que acontecia na Europa, que abalava o mundo, em suma. O Drummond, vou repetir, é um poeta do sentimento do mundo, né, e foi também o poeta que mais expressou a realidade da Segunda Guerra Mundial, que foi também a primeira vez que a humanidade se deparou com uma experiência planetária, ou seja, um acontecimento que era vivido ao mesmo tempo em todas as partes do mundo e contra o avanço nazi-fascista. E foram os poetas que expressaram essa experiência humana. E Drummond é um dos maiores poetas, e o Brasil é o maior poeta que viveu isso, né? E depois do pós-guerra atravessou os períodos, as transformações no Brasil e se tornou aquele que abriu a avenida central da modernidade brasileira, né? Estou dizendo tudo isso para dizer ao mesmo tempo que esse poeta nunca deixou ao longo da obra inteira de rememorar Itabira, de falar de Itabira, de estar presente, Itabira estar presente nele. E talvez é o poeta em que mais, entre todos os poetas da literatura brasileira, é aquele que mais está ligado à sua origem, à sua cidade natal. Por isso é muito curioso, e esse equívoco, né, que às vezes se diz que existe em Itabira, que é essa ideia de que Drummond não ligava para Itabira, não se importava com Itabira, em suma, que abandonou Itabira. Itabira não abandona Drummond de jeito nenhum. E isso é visível para todo mundo, que tendo amado Drummond e tendo lido a obra dele ao longo desse tempo, se tornou, a seu modo, alguém que vive esse lugar que é um lugar real, mas é um lugar também da poesia, né? É um lugar que a poesia do maior poeta brasileiro retratou, e não simplesmente retratou, porque a poesia não simplesmente retrata, ela aprofunda, ela mergulha, ela rememora, ela transfigura. Isso ela faz parte da criação deste lugar. Por isso que eu quero dizer que quando eu cheguei a Itabira, eu fui impactado pelo fato de estar neste lugar que eu tinha vivido tão intensamente pela poesia. E a minha impressão imediata, quer dizer, muitas coisas que eu não sabia apareceram. Por mais que a gente leia o poeta, é diferente quando você de repente chega àquele lugar, e aquele lugar tem história, tem vida, tem transformações, tem conflitos, tem uma realidade, um peso do real, né, que de repente aquilo me surpreendeu muito. Eu não sabia da dimensão, da escala, da devastação produzida pela extração de minério de ferro em Itabira. Quero dizer, quem lê Drummond sabe que essa é uma cidade do ferro, que o ferro está em toda parte, que o ferro está na matéria que se pisa e que o ferro entranha as almas. Então eu achava isso, uma cidadezinha qualquer, né, do mato dentro, aninhada entre montanhas de ferro, e que aonde viveu, nasceu e cresceu, viveu por algum tempo, este poeta que nunca mais se desligou deste lugar, né? Mas, ao estar em Itabira, me deu a sensação imediata da dimensão histórica de Itabira no cenário brasileiro e dentro de uma ressonância mundial. Ou seja, me deu a sensação de que, de fato, Drummond viveu e toda a sua obra acompanha em contraponto uma história. Essa história acontece em Itabira, e quem chegava aqui via
essa história. Eu tinha a sensação disso. Um século se passou e muita coisa aconteceu aqui. Não sei até que ponto vocês têm a dimensão dessa história, e eu quero dizer que como professor, ou aquele que estuda literatura, e com todos os meus colegas que estudam literatura e estudam Drummond, ninguém tem ou tinha a dimensão do que é a história de Itabira na sua relação com o Drummond. Isso eu quero falar um pouco a vocês sobre isso, sobre esse impacto aqui. O tamanho deste processo que está ligado à implantação de um polo de extração mineral em Itabira, esse destino, né, dessas montanhas, mas especialmente do Pico do Cauê, que tem uma importância primordial para a cidade, porque ela é uma pequena povoação colonial que está junto ao pé de um colosso de ferro. Então essa coisa colossal tem uma combinação do que é muito pequeno com o que é muito grande, né, ao mesmo tempo. Isso está lá, portanto, esse poeta cresceu junto desse lugar. Mas aqui em Itabira que eu vi que a rua, não é, em que ele, da casa onde ele viveu a partir dos 2 anos, aquela casa, ela é toda voltada para o que era o Pico do Cauê. Portanto, as imagens da sua vida, da sua memória mais antiga, elas são marcadas por essa presença. Aquela casa da elite local foi feita para estar tendo o poder de estar diante do tal colosso, né? E ali o espanto, esse colosso não existe mais. E eu não sabia disso, mesmo que eu tenha lido o poema A Montanha Pulverizada em Boitempo, aquilo quase que você não acredita, parece que é uma figura de linguagem, né? Ao mesmo tempo, aquilo está ligado a uma poderosa empresa que tem uma história importante na vida brasileira e que se tornou uma das maiores empresas de mineração, uma das maiores empresas mundiais. Por isso é que eu tive a sensação de que a máquina do mundo estava por aqui. Que a máquina do mundo do poema a que se referiu o Edmilson, ela não era só um devaneio do poeta, porque ele está dizendo que está na estrada de Minas Pedregosa e de repente aparece a máquina do mundo, como se fosse uma imagem, uma entidade metafísica, né? Uma figura. Ele estava se referindo certamente ao poema de Camões, Os Lusíadas, onde no final do poema aparece, os portugueses veem a máquina do mundo, que é uma visão do cosmos, né? Sempre então o poema tende a ser lido com razão, e ele é também isso, como uma visão desta do mundo, que se apresenta, no entanto, na estrada de Minas Pedregosa, e que só se entreabre para a vista dele por causa do sino rouco que está tocando ali, né? Então, ao mesmo tempo, fiquei sabendo que a matriz do Rosário, que eu me perguntava, onde estará essa igreja? Quando eu cheguei aqui na cidade, a primeira coisa que eu fiz, eu desci numa farmácia e perguntei, cadê a matriz do Rosário? Inocentemente eu achava que ela estava em algum lugar da cidade, mas depois vinha ver que não, ela era colada à casa do Drummond, né? Assim atrás, o pico na frente, a igreja atrás. E, portanto, desde os 2 anos de idade, ele naquela casa, o bercinho dele devia balançar o som do poderoso sino, né? E sinos repercutem de fato em toda a obra do Drummond, né? Isso, a escala das coisas, a junção entre elas ficava mais clara, né? Então isso me levou a pesquisar essa história, a história desse negócio, e isso que eu quero falar rapidamente para vocês, o que apareceu assim para minha surpresa, e também para a surpresa de todos que têm lido o livro, porque eu tenho tido muito retorno de muitos colegas, pessoas que também amam Drummond, professores, mas pessoas em geral que ao lerem o livro se sentem muito surpreendidas por essas dimensões que há a relação itabirana na obra do Drummond revela sobre o poeta, revela sobre o Brasil.
Então, o que se revela para quem vai estudar essa história é que, na altura de 1910, o mundo caiu de boca em Itabira. O que quer dizer isso? Houve um congresso de mineralogia na Suécia e ali foi anunciado pela delegação brasileira que lá estava que no centro de Minas Gerais havia jazidas de um calibre mineral, de um calibre férreo raríssimo, em grande quantidade. Então, empresas americanas, inglesas, francesas e alemãs correram para comprar a preços baixíssimos essas jazidas, e isso aconteceu em Itabira. Quem lê Boitempo vê vários episódios desta chegada, dessa compra a preço de banana, porque os donos daquelas terras não sabiam o valor que aquilo tinha e o valor que aquilo se revelava tendo no mercado mundial do ferro, num mundo da segunda revolução industrial, né? Toda movida a trem de ferro, a transatlânticos, a automóveis, portanto, ferro. Né? Então, entre as empresas que vieram, especialmente constituiu-se uma chamada Itabira Iron Ore Company. E essa empresa, eu posso estar falando para vocês, pois vocês já estão cansados de saber. Mesmo assim, vocês entendam como um retorno e a relação disso com a poesia. Ou seja, isso aconteceu quando Drummond, a compra da mina, e a que se refere num poema chamado Itabira, compra da mina pelos ingleses, aconteceu em 1910, quando ele tinha 7 anos, né? 7 para 8 anos. E, portanto, esse poeta, nesta cidadezinha, ele teve a dimensão de que o mundo vinha para cá. Chegaram ingleses, chegaram representantes de financistas, de grandes banqueiros, chegaram os ingleses da mina. E, curiosamente, como ele trabalhava no armazém, como eu já disse a vocês, cabia a ele preparar o caixote dos produtos que iam para esse inglês ou para esses ingleses que ficavam no alto da serra do Cauê, estavam ali como donos agora daquilo, e eles comiam ou tomavam uísque, patês, produtos finíssimos importados que vinham para essa figura, essa entidade que fazia parte, portanto, da cidade. A cidade, tem um famoso poema do Drummond que fala cidadezinha qualquer, né? E ela é a cidadezinha da província, onde nada parece acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é a cidadezinha para a qual interesses do capital mundial, interesses da indústria do aço, todas se voltavam. E ele cresceu, portanto, com essa dimensão. Eu acho que, de algum modo, isso tem a ver com essa história de que é um poeta com um sentimento do mundo, que é um enigma no Drummond. Como é tão ligado à província e como é tão ligado ao mundo, ao mesmo tempo, as duas coisas. Só que existia uma cidadezinha, e é esta, onde, ao mesmo tempo, a realidade local estava tendo uma relação forte com a realidade mundial. E isso criou uma discussão nacional que se prolongou pelos anos 10, 20 e 30, porque a companhia Itabira Iron Ore Company foi questionada pelo fato de que ela queria extrair minério e mandar para fora o minério bruto. E havia os defensores de um desenvolvimento baseado em valores nacionais, que achava que a exportação, que a extração de minério tinha que ser aliada com implantação de uma siderurgia local. E essa discussão ficou não resolvida durante os anos 10, 20 e 30. Quando Itabira, e essa Itabira Iron Ore Company, é objeto de discussão na Câmara Federal, no Senado, é objeto de discussão, de ação de intervenção de vários presidentes da República, mas nunca se resolvia essa questão
vamos dizer, da mineração exportadora ou da siderurgia. Foi durante o Estado Novo que essa questão se resolveu, quando isso se resolveu, vejam vocês, com um acordo entre o governo de Getúlio Vargas com os americanos e os ingleses, e esses acordos, chamados Acordos de Washington, que definiram importantes empréstimos que foram feitos pelos americanos, pelos ingleses. A Itabira Iron Ore, companhia americana e inglesa, foi dissolvida e criou-se a companhia Vale do Rio Doce, e especificamente para explorar o ferro do Pico do Cauê no contexto da Segunda Guerra Mundial e fornecer ferro para a indústria bélica inglesa. Então vocês veem o quanto a pequena realidade local está atada, está, em suma, ligada ao mundo. E, vejam vocês, Itabira foi uma peça fundamental nessa discussão dos acordos de Washington. Ela foi fundamental do ponto de vista diplomático, porque foi através desses acordos. A questão fundamental que estava, uma das questões fundamentais era o destino da companhia Itabira Iron Ore Company. Né? Esse acordo diplomático tem uma importância econômica, criou uma base extrativa exportadora em Itabira, sem compromisso com a siderurgia diretamente. O ferro de Itabira iria direto para o mercado externo. Ao mesmo tempo que isto se revestia de uma importância bélica no contexto da guerra, porque era alguma coisa fundamental, uma matéria-prima fundamental para o esforço de guerra, né? o ferro. E ela foi decisiva. Vejam vocês, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial com base nesses acordos. E, portanto, Itabira tem um papel fundamental nisso. Participa disso, tem um lugar nisso. Curiosamente, o grande poeta da guerra, né, que expressou isso em poesia, é um poeta de Itabira, o que torna isso misterioso, entende? De certo modo, são duas realidades que acabam se encontrando, porque, na verdade, acho eu que tem essa questão de o mundo estava, a seu modo, em certa medida, em jogo aqui. Muito bem. Só quero, essa história é mais comprida, eu não quero ficar me estendendo sobre isso, mas só dizer o suficiente para que a gente entenda a relação disso com a poesia. Momentos chaves da poesia de Drummond, estão ligados a essa história. Quando se discutia, por exemplo, qual é o destino do ferro de Itabira, ele escreveu a famosa Confidência do Itabirano, né? Em que ele diz ali que as prendas de Itabira ele oferece ao Brasil, né? E é uma escultura do mestre Duval, né? E o couro de anta no sofá da sala, que é, na verdade, a anta, um bicho fundamental, um animal quase totêmico do Vale do Rio Doce. E entre as duas coisas ele põe esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Ou seja, quando ele escreve esse poema, ele está às voltas com aquele braço de ferro, a disputa sobre o destino do ferro de Itabira, e ele era daqueles que acreditavam que isso tinha que ir para a siderurgia, o futuro aço do Brasil. No entanto, não foi isso que aconteceu, né? E quando ele vem a Itabira em 1948 visitar a mãe, que estava muito doente e que morreu no final daquele ano, ele tem a visão pela primeira vez das dinamitações do Pico do Cauê. E essa é tem uma crônica incrível que ele escreve sobre isso, chamada Antigo. E essa crônica é uma crônica sobre a primeira vez que ele vem a Itabira de avião, um pequeno aviãozinho de 4 lugares, e que agora podia aterrissar, porque a Companhia Vale do Rio Doce tinha criado uma pista de aterrissagem junto
do Pico do Cauê. Mas ele tem uma visão como ele nunca tinha tido de Minas Gerais rural. Ou seja, ele viu a coreografia das cordilheiras, o Rio das Velhas, né? A Serra da Piedade, quando ele sai, vai tudo se descortinando. E ele tem uma espécie de visão de Minas, né? Ele diz, dali era possível ver tudo aquilo e entender como é que um homem debulhava o milho, tangia uma res. Falando isso porque isso queria dizer que é uma dessas visões, quando a pessoa tem uma visão do todo. Para usar a linguagem poética antiga, camoniana, é como se ele visse a máquina do mundo mineira. Mas é nessa mesma viagem que ele vê o Pico do Cauê sendo dinamitado. E, portanto, ele vê aquilo que ia acontecer com a sua cidade de origem. Ele vê o que isso significaria da perda de uma história, né? De que aquele pico fazia parte da história, da vida daquelas pessoas. Ele tinha um sentido simbólico profundo. Ele tem um poema lindo que diz: cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Ou seja, o destino daquela comunidade está investido naquela paisagem, naquela figura, naquele colosso, né? Mas o destino daquilo acaba sendo simplesmente se dilapidar, virar desse minério britado que vai indo, o que ele chama de trem monstro, que vai levando tudo isso até essa desaparição de Pesadelo. Foi ali que ele anteviu. E aí a minha impressão é que o poema Máquina do Mundo, publicado um ano depois no Jornal do Brasil, é um poema sobre o impacto. Não estou dizendo que fala disso. A Máquina do Mundo não é a companhia Vale do Rio Doce. A Máquina do Mundo é um sentimento do mundo, mais uma vez. Mas eu acho que o poema nasce desse impacto de ver aquilo que aconteceria numa cidade e o temor de que aquilo arrasasse a cidade ou a paisagem ou aquela vida, aquele espírito do lugar, e que não tivesse as compensações correspondentes. Por isso, nos anos 50, ele escreveu mais de 2 dezenas de artigos no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil, brigando com a Companhia Vale do Rio Doce. Qual era a razão da sua briga? As más línguas ou as vozes locais, diretamente influenciadas pela Companhia Vale do Rio Doce, diziam que ele tinha ido embora da cidade e ficava falando mal da cidade e da companhia que gerava empregos na cidade, que tinha evidentemente uma importância econômica para a cidade. Mas esses artigos, o que eles diziam é que a mineração ela faria essa companhia crescer exponencialmente, mas ele achava que a cidade não ia receber uma contrapartida à altura do tamanho de que esta companhia se investiria. A pergunta era, quando diziam, mas 70% dos empregos de Itabira vêm da Companhia Vale do Rio Doce. Aí ele respondia, isso ele diz em uma das crônicas, mas 100% do ferro de Itabira naquela altura vinham da companhia vinham de Itabira. Ou seja, Itabira dava mais para Vale do que a Vale a Itabira. Uma cidade que gerasse tamanho capital tinha que receber muito mais em benefícios. Essa era a briga. Portanto, essa é uma defesa da cidade. E isso, então, é interpretado como alguma coisa que se opõe à cidade. Talvez hoje seja possível ver no arco do tempo, né, aquilo que ele dizia nos anos 50, que a mineração é uma indústria que ela extrai e ela não repõe, ela cria buracos, e depois que ela esgota os estoques, ela vai para outros lugares. E deixa os buracos, deixa esse rastro. De certo modo, o território de Minas Gerais hoje é um território marcado por essa história, que é a decorrência de tudo isso que estou falando, né? Mas, o que importa, portanto, isto, nos anos 60, ele foi convidado a vir a Itabira no dia do Itabirano, e ele se recusou a vir.
se recusou, mas disse que não vinha porque ele não queria ver este vazio. Àquela altura, o pico já carcomido, que ele queria guardar na caixa da memória. Ele guardava de maneira muito viva, como fazem os poetas, né? Guardava aquilo que se perdeu, mas que está presente naquilo que Proust chamava de memória involuntária, que é aquilo que fica entranhado em você, aquilo que faz parte de você, aquilo que não há, o que apaga em você, que é a sua lembrança daquele lugar, que vem não pelos fatos, não pela lembrança pontual, factual, mas vem por aquilo que está em você e é despertado, né, pela memória, por esse tipo de memória que Proust chamava de memória involuntária, dizia que ela vem da sensibilidade, não propriamente dos fatos. E uma das coisas que guarda essa memória é o sino. O sino é um poderoso, vamos dizer, detonador da memória. O filósofo Bergson, né, Henri Bergson, que justamente escreveu sobre memória, sobre o sentimento do tempo, sobre a duração, quando ele vai dar um exemplo do que é esta experiência da duração, quando a gente entra num tempo que não é um tempo datado, contabilizado, mas o sentimento de que você está vivendo o que você já viveu tão intensamente quando você viveu aquilo que vem, né, intensamente. A poesia se alimenta em grande parte disso. Ele dá como exemplo, o Bergson dá como exemplo o sino. O sino é o melhor exemplo disso. Ele diz que quando a gente escuta os passos de alguém andando, você vê o espaço, você vê alguém se deslocando no espaço. Mas quando você ouve as badaladas de um sino, você entra no tempo, não é no espaço. E aí eu convido vocês a lerem e relerem A Máquina do Mundo e ver que ele está andando na estrada de Minas Pedregosa e os passos dele, secos na estrada, se misturam com o som do sino rouco. E é aí que isso desencadeia uma lembrança, uma memória, e traz a visão desta máquina. Ou seja, tudo isso quer dizer que esse poeta transformou essa experiência, né, da sua origem numa obra que aí tem uma importância que diz respeito à experiência brasileira, né, ao sentimento do mundo, uma coisa grande. Vejam, por exemplo, Proust escreveu toda a sua obra Em Busca do Tempo Perdido, baseado na experiência que ele teve na infância numa cidadezinha francesa chamada Illiers. E que na obra dele, essa cidadezinha, ele tem um nome ficcional de Combray. Hoje, os franceses transformaram a cidade de Illiers, se chama Illiers-Combray. Por quê? A obra de Proust foi incorporada àquela realidade. Ou seja, a criação literária, ela cria uma realidade que entranha, né, aquilo que existe. Então, Illiers-Combray. E vocês vejam coisa curiosa. A edição, a antologia de poemas de Drummond em espanhol, publicada na Espanha, se chama Itabira. Ou seja, os espanhóis perceberam nitidamente que Itabira é uma coisa fundamental para aquele poeta. Então, tudo isso eu estou dizendo assim, com o jorro da emoção e do entusiasmo disso, que mudou minha vida nos últimos tempos, porque eu passei esses últimos 3 anos dedicado a escrever sobre isso. Depois que o livro saiu, todas as entrevistas que eu fiz em rádio, jornal, televisão, sempre que as pessoas dizem, conta isso, como é que o livro nasceu de uma ida à cidade do Drummond, ida em Itabira, como é que é isso? Né? Todo mundo se interessa fundamentalmente por isso, e isso, tudo por isso, para mim, era assim, tão valioso, né? Voltar a Itabira pela segunda vez, tendo tido esta conversa com tudo isso e querendo conversar com vocês sobre isso.
Estas experiências que a Betânia me levaram a ver, a casa, o casarão onde morou Drummond está lá, inteiro, né? Ao mesmo tempo que o pico desapareceu, a igreja também desapareceu. E a fazenda do Pontal virou um campo de rejeitos da mineração. Tudo isso é muito sintomático, muito emblemático dessa história toda de que estamos falando. Mas justamente há um poeta, o Ali Salomão, né, poeta baiano, que tem um poema chamado Lendo Carlos Drummond de Andrade, em que ele diz, né, a poesia de Carlos Drummond de Andrade é pico de Itabira que mineradora não corrói. Ou seja, a obra poética ela contracena com tudo isso, mas ela é ao mesmo tempo a criação de uma outra coisa que transforma essa experiência, com tudo que ela tem de dolorosa, em uma coisa grandiosa, uma riqueza do país. Bom, e essa experiência da poesia, ela, como eu disse, ela está profundamente ligada a, entre outras coisas de Itabira, essa história do sino, que eu entendi tão melhor aqui, né, de tantos poemas tão importantes sobre o sino, onde o sino aparece, onde mesmo longe do lugar de origem, mesmo num lugar onde não haja sino, o sino toca ainda, o sino continua tocando, como acontece num poema chamado Anoitecer, da Rosa do Povo, um poema chamado Fraga e Sombra. Mas, como eu disse, o próprio poema Máquina do Mundo é um poema que ele todo só é dado porque é o sino que desencadeia esta visão. E, ao mesmo tempo, um maravilhoso poema que acompanha a Máquina do Mundo se chama Relógio do Rosário, e é justamente um poema todo sobre a dor humana, né? A dor de existir, a dor universal, né? É um canto de compaixão pela dor humana, pela experiência, vamos dizer, da fraqueza, da miserabilidade humana, da dor, mas também um canto assim, de redenção da dor, e que se faz todo inspirado, ele acontece, esse sentimento acontece porque é o som do sino, o relógio do Rosário, porque a Igreja do Rosário, essa que caiu em 1970, eu acho, e segundo um belo artigo que eu li no Cometa Itabirano, né, a minha hipótese é que ele caiu pelas dinamitações, a igreja foi abalada pelo impacto das dinamitações, e essa igreja, portanto, desapareceu. Mas é essa igreja que fica, ela tinha na torre um relógio e o sino. De certo modo, o relógio marcava as horas. Ele tem uma crônica sobre isso. O relógio marcava o tempo, não uma coisa dos passos e do sino. O tempo contado, mas o sino é o tempo que não se conta, né? O tempo incontável, e isso tudo está ali naquele poema Relógio do Rosário, está nesse Anoitecer. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há assim. Há somente buzinas, sirenes, roucas, apitos aflitos, pungentes, trágicos, uivando escuro segredo. Dessa hora tenho medo. É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros.
Só multidões compactas, escorrendo exaustas como espesso óleo que impregna o gelo. Dessa hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte, mergulho no poço, mas eu não quero. Dessa hora em medo, hora de delicadeza, casa do sombra silêncio, haverá disso no mundo. É antes a hora dos corpos ligando em mim, meu passado, meu futuro, meu decreto. Essa hora sim tem medo. Hora de delicadeza, casa do sombra silêncio, haverá disso no mundo. É antes a hora dos corvos picando em mim, meu passado, meu futuro, meu decreto. Essa hora sim tem medo. Christoph Silva. Christoph Silva é um extraordinário compositor, instrumentista, cantor e professor. Vivam os professores brasileiros! Nos professores brasileiros, essa categoria maravilhosa. E este, Christoph, é justamente um artista professor, quer dizer, tem uma vocação de ensinar, uma vocação para o ensino, exerceu isso durante uns bons 4 ou 5 anos aqui em Itabira, né? Na Escola Livre de Música. Então, além da gente já ter essa afinidade, essa proximidade e tal, neste momento aqui era impossível, né, não vir com Christoph. E agora, então, essa canção que nós fizemos, ela esse poema Anoitecer, do livro A Rosa do Povo, livro de 1945, que transpira tanta atualidade, né, no nosso sentimento do mundo hoje. E Drummond é assim, ele é um poeta que fala da hora presente, do momento presente,
vamos de mãos dadas, não nos afastemos. E ele, esse poema, o cantor de Belo Horizonte, Telmo Lins, por ocasião dos 100 anos de Drummond, fez um disco e me convidou para participar entre aqueles que musicariam o poema do Drummond, e aí eu tive a felicidade dele ter me proposto esse poema e agradeço demais isso a ele, ao Telmo Lins. Agora vamos ouvir com o Christoph uma outra canção que veio de um poema do Drummond que todos nós conhecemos, mas que vamos conhecer de novo nessa interpretação. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama um sorriso, do jeito mais natural. 2 carinhos se procuram, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, temos um outro caso de uma canção que nasce de um poema do Drummond, no caso do compositor paulista, meu colega na USP, Luiz Tati, e que musicou um poema do primeiro livro do Drummond, Alguma Poesia, e o poema que se chama Toada do Amor. E o amor sempre nessa entoada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive e depois se esquece. Só amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Amor, cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha. Maraquita da carpita, no teu peito está o infinito. Mariquita da carpita, no seu peito está o infinito. O amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive e depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar.
infinito. Mariquita Tacapi, no seu peito está o infinito. Como a Itabira. Mariquita Tacapi, no seu peito está o infinito. Mariquita Tacapi, no seu peito está o infinito. E o amor sempre nessa toada, perdoa, não se deve xingar a vida. A gente vive e depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor cachorro, bandido trem. Amor cachorro, bandido trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha. Mariquita Tacapi, no teu peito está o infinito. Mariquita, no seu peito está o infinito. Mariquita, no seu peito está o infinito. Bom, os mistérios e os enigmas de Minas, né? Como é que esse lugar foi capaz de gerar Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, contemporâneos? Como é que pôde? E olha, então o Brasil foi capaz de produzir isso. Ou seja, o Brasil, a cultura brasileira, ela tem a potência de ter feito aparecer esses dois escritores, mas, entre outros, mas claro, eu estou destacando aqui essas duas figuras da poesia e da prosa e em Minas Gerais. E eu estou dizendo isso porque a literatura mineira, no caso dessas grandes expressões, ela tem uma profunda ligação com a geografia física e a geografia humana. É o caso, tudo isso que falamos de Drummond tem a ver com essa experiência do mundo do ferro e da mineração. E Guimarães Rosa, do Cerrado e desses lugares onde o relevo de calcário faz com que as montanhas, os rios subterrâneos que produzem grutas, né, sumidouros, é como se a própria obra de Guimarães Rosa, que já tem na sua linguagem a própria biodiversidade linguística correspondente à extraordinária biodiversidade do Cerrado, ela ao mesmo tempo cheia de recados, né, subterrâneos como esses da geografia de Minas, que também aponta para um pico, por sua vez, um outro, que é o pico, o Morro da Garça, né, que está no centro geodésico da obra de Guimarães Rosa e de uma novela maravilhosa chamada O Recado do Morro. Agora, a obra de Guimarães Rosa, toda ela é marcada por canções. Ouve-se canções o tempo todo, né? Se diz que o Grande Sertão Veredas, ele além do corpo de baile, que é todo marcado por canções, o próprio Recado do Morro é uma viagem durante a qual surge, se cria uma canção. E se diz que o Grande Sertão Veredas, toda a experiência de Riobaldo está concentrada numa canção, a canção do jagunço Ciruís, que ele ouviu, né, num dado momento da vida, quando ele descobre o mundo da jagunçagem que chega e ouve essa canção, e essa canção é que nem um sino para o Drummond, ela guarda toda a vida, né, todo o mistério e enigma da vida de Riobaldo, portanto, do Grande Sertão. Então, vamos à canção de Ciruís. Urubu é virada, mais idosa do sertão, padroeira
minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não. Os dias nesses verdes, meu boi mocho baritão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração, convido meu coração. Padroeiro, minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baritão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão. Quando vou pra dar batalha, convido meu coração, convido meu coração. Quem compôs essa música, que as palavras é que aparecem no romance, né? Quem poderia compor? Quem ousaria compor? Ninguém, na verdade, poderia compor uma coisa que vem desse lugar, assim, da memória de um personagem, né? E, no entanto, essa melodia, ela acabou acontecendo porque o crítico Antônio Cândido, grande crítico, também mineiro, nascido no Rio de Janeiro, mas profundamente mineiro, o Antônio Cândido, ele aplicou ao poema da Cantiga de Ciro Luiz, do romance, ele aplicou uma melodia que a mãe dele cantava, uma melodia dessas, portanto, que não sabe quem fez, e é essa memória, né, da mãe, no caso, né, que é o que traz uma melodia que casava perfeitamente com os versos da canção da Memória do Rio. Então, agora vamos a uma canção que foi feita sobre a obra de Guimarães Rosa por Milton Nascimento e Caetano Veloso. Ela aconteceu assim: Milton Nascimento compôs uma música e levou para Caetano Veloso e pediu que o Caetano pusesse letra, fizesse o poema. Mas deu o título da canção. O título da canção era A Terceira Margem do Rio. Então ele queria justamente que o Caetano interpretasse em palavras aquilo que ele buscou na música, o que motivou a música, que é a relação com este conto do livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Então, vamos tentar. O cutital que diz: eu sou madeira, beira, bordava o tris, risca certeira, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura,
por sob a risca da cama. O rio viu o que ninguém jamais ouviu. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro afora, hora da palavra, rio pau enorme, nosso Pai. Sob a risca da cama, o rio viu o que ninguém jamais ouviu. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora é clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quanto mais dentro afora, hora da palavra, rio pau enorme, nosso Pai. Bom, é incrível essa canção, né? Que isso é no Brasil que acontece. A canção popular tendo atingido um tal alto nível que o maior prosador, o maior narrador da língua, né? ela possa ser interpretada pelo poeta da canção popular. Em que lugar do mundo acontece ou vê acontecer isso, uma coisa desse tipo? Isso é um negócio para a gente refletir, e, portanto, da importância, da originalidade, da cultura neste país, a não ser, portanto, vista simplesmente como um bando de desocupados que querem mamar nas tetas do Estado. E essa canção, vocês lembram que o conto é sobre esse pai que manda fazer para si uma canoa e vai sozinho para a canoa e vai para um lugar que é um lugar nenhum, essa terceira margem do rio, esse lugar que ninguém mais consegue achá-lo, não consegue mais encontrá-lo, ele fica assim como se fosse um vulto, né, que desaparece, ao qual nunca se chega. E o Caetano, o início aqui é como se fosse uma versão sintética do começo do conto. Pouco de pau que diz, eu sou madeira, beira, boa da val, tris, risca certeira. Ou seja, alguém está fazendo uma canoa, o oco de pau, né, o pau escavado, uma madeira boa, uma madeira que vai na beira boa, onde dá val, e o tris da canoa na água produz uma risca certeira. Meio a meio o rio ri, silencioso pai. Sério, nosso pai não diz risca terceira. Ou seja, o silêncio misterioso do pai é interpretado no poema como a própria risca na água, como se fosse um risco na água que traça uma escrita que desaparece, que a gente não consegue pegar, né? E aqui, isso é a água da palavra, tem uma homenagem ao autor, né? Água de rosa dura, né? A rosa da palavra, duro silêncio, puro silêncio, nosso Pai.
mas é água da palavra, é asa da palavra, é brasa da palavra e é tora da palavra. Ou seja, água, asa, voo, ar, é brasa, ou seja, fogo, e é tora, portanto, a tronco da terra. Todos os elementos estão na palavra poética, através da qual o poeta popular da canção interpreta a obra do grande poeta. Então, uma coisa curiosa é que no final ele diz isso: Rio pau enorme, nosso pai. Né? Quem lê a última página do Grande Sertão Veredas diz que vê que lá aparece essa imagem impressionante, que ele diz, Riobaldo diz que o Rio São Francisco se levantava como um pau enorme. Portanto, a canção está se referindo, está citando, está fazendo uma relação entre a terceira margem do rio e o final do Grande Sertão Veredas e o Rio São Francisco. Bom, a título de curiosidade, tem uma coisa que o Caetano conta, que quando ele gravou, ele deu a música para o Milton, e o Milton foi, a letra, né, e o Milton foi gravar em Minas Gerais com um grupo de 30 mineiros. Sabe disso, essa história? Tem para aqueles grandes corais, que tem a gravação, quando a gravação dessa canção, feita pelo Milton, né, nesse disco, né? E aí, diz que ligaram para o Caetano, o Milton ligaram do estúdio dizendo, olha, esse último verso não cabe, as sílabas não cabem na música. Rio, isso cantava, Rio Paraná, nosso pai, Rio Paraná, nosso pai. Ninguém cantava. Se vocês ouvirem direito a música a gravação do Milton, estão lá os 30 mineiros no Rio Paraná, nosso pai, escondem o pau. E aí o Caetano gravou o baiano, né? Aí cantando, Rio Pau Enorme, nossa. Isso é muito significativo de duas culturas, né? Aquilo que se expõe da sensualidade, narcisisticamente, assim, e essa coisa mineira, misteriosa, de outro jeito e tudo mais. Isso muito disso está aí também. Eu estou falando demais, porque ainda mais quando junta música e palavras, são duas coisas que ocupam o tempo, né? E o tempo vai passando. Então, vamos nos agilizar aqui. Vocês desculpem, isso faz parte do fato de que eu passei muito tempo querendo essa noite, querendo voltar. Então, uma outra canção, nesse caso que eu fiz, sobre um poema de um outro poeta brasileiro. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está ocultado, dado, pregue que a vida é emprestada, está, mistérios mil que desenterra, quem não cuida de si que é terra, que o alto rei por amar, é quem lhe assiste ao desvelar, lá da morte ao ar diz a fé, quem do mundo amor loucura, a vontade de Deus sagrada, a graça, firmar-lhe a vida em atadura, ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura será no fim dessa jornada.
alegre que a vida é emprestada, está mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si que é terra, é que o alto rei por afamar, amar, é quem lhe assiste ao desvelado, lá da morte ao ar diz a fé, quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada. Esse é um poema de Gregório de Matos Guerra, poeta baiano do século XVII, portanto esse poema tem mais de 300 anos, né? Um soneto com todas as regras do soneto, decassílabos, 14 versos e tal, mas com um jogo, né, que vocês perceberam. Cada verso termina com uma palavra que é o eco de uma palavra anterior, cujo sentido ela altera. E isso sem perder o fio da meada sintático, do começo ao fim, que faz com que a gente poderia também dizer esse poema como um rap, ou slam, talvez mais propriamente, né? Na oração que diz a terra, quer Deus, que é quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra a ferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Agora, uma canção de Christoph Silva, em parceria com Mauro Aguiar. E é uma canção aqui que tem para nós também esse interesse de ser uma canção sobre o artesanato da canção, né? Sobre alguém que faz a letra para a melodia, para o compositor, a relação entre música e letra, né? Difícil, vamos ver aqui, um trapézio sem rede aqui, esse cantado. Amolecer a letra vão do violão, dará uma nova voz refém da folha de papel, como rasgar o véu, como encontrar o tom, vestir de vento um verso assim tão pouco afeito a fala, manusear a emoção com lábios de artesão, renovelar o novo mundo em cada decibel, como romper o chão, como alcançar o céu, essa palavra envidraçada que não me dá trégua. Só se eu fizer para aqui o dom de traduzir bem como convém minhas entrelinhas. Só se eu fizer para você que canta ao bel prazer e gosta de me lamber aqui.
que abrir e por um fio puxar um fio que se vai a sofrer, como colher a flor, como ser tão sutil, elaborar uma ilusão enquanto escala. Só se eu fizer para voz que sabe desatar nós, como também faz isso todo dia. Só se eu lhe dar a canção e junto meu coração para adoçar nossa parceria. Muito obrigado por esse convite, por estar aqui, a todos vocês, ao evento drummondiano em Itabira. Então, meu agradecimento a todos, à equipe do teatro. E vamos fazer uma última canção, agora um pouquinho com o piano também, que está lá acompanhando.
vou nem fazer esse livro de sair, porque eles são muito enfáticos. Cresceram rapidamente. De improviso. Vamos, uma canção que é muito cara assim, a nós dois, né? Uma canção que eu fiz para minha filha Daniela, que eu conheci quando ela tinha 17 anos. Então é uma canção desse encontro, uma canção que o Cristo gosta também de cantar. Quando você nasceu, ouvi seu grito, embora longe, muito longe de você. Meu coração bateu, tambor aflito e tonto de bater. De tanto ser demais, de tanto ser além, de tanto bem eu não ter paz. Um raio quando cai, o medo que me fez não me sentir capaz de ser teu pai. Anos se passaram pela vida, te criaram noites de lembrar e de esquecer, sonhos que não sei me esconderam e me mostraram esse dia em que eu te encontrei, moça mulher. E ali em frente a mim você me disse que a falta que eu nunca te fiz então se fez. E desabando como um edifício, abria um abismo a nossos pés. Você nos viu tão bem do fundo de ninguém, e o que se revelava a sós, que ela nos valeu, que ela eu, e a lua absurda sobre nós. Delia, dança sua dança, dança espirais. Delia, ponte indecifrável onde nos levais, seja onde for, onda do mar, mágica tão frágil, sem nada mais. Delia, Delia, Delia. Que a falta que nunca te fiz então se fez, e desabando como um edifício, abria um abismo nossos pés. Você nos viu tão bem no fundo de ninguém, e o que se revelava a sós, que ela nos valeu, que ela e eu, e a lua absurda sobre nós. Delia, dança sua dança, dança espirais. Delia, ponte indecifrável onde nos levais, seja onde for, onda do mar, mágica tão frágil, sei
Nós saímos ali no camarim, nunca tocamos, mas queremos. Paulo Leminski, outro poeta, a canção. Subir no rádio estrela, subir até sumir, subir até sumir, brilho puro, subir mais, subir além, subir mais, subir além, subir no rádio estrela, subir até sumir, subir até sumir no brilho puro, subir mais, subir além, subir mais, subir além, além de toda treva, de toda dor, além de toda treva, de toda dor deste mundo. Subir no raio de uma estrela, subir até sumir, subir até sumir o brilho puro, subir mais, subir além, subir mais, subir além, subir no raio de uma estrela, subir até sumir, subir até sumir no brilho puro, subir mais, subir além, subir mais, subir além, além de toda treva, de toda dor, além de toda treva, de toda dor deste mundo. Gardenias e hortênsias, gardenias e hortênsias, não façam nada que me lembrem que a esse mundo eu pertenço, que me lembrem que a esse mundo eu pertenço. Deixem-me pensar no resto da paz, numa terrível